Pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso projeto Mesa Quântica e hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu quero aproveitar essa oportunidade para responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas dos leitores que vieram para mim no decorrer da divulgação dos dois primeiros vídeos, tá? Então, se você não assistiu, só antes de eu começar a responder aqui, se você está começando agora, chegou agora, está conhecendo o trabalho da Mesa Quântica neste vídeo, e não assistiu às duas primeiras aulas, eu te peço por gentileza, dá uma pausinha aqui, volta lá, assiste, fica por dentro do assunto magia negra, por dentro do assunto magia branca, para que você possa entender as questões que a gente vai abordar aqui, tá certo? Você não ficar um pouquinho perdido aí. Então assista lá rapidamente, aí depois você volta para cá para você ficar por dentro do que a gente está falando aqui, tá bom? Bom, a nossa primeira dúvida é sobre as pétalas de rosa. A semana passada eu divulguei uma foto no Instagram com as pétalas de rosa vermelha e falei que fazia parte da montagem da mesa quântica, e isso gerou algumas dúvidas em alguns leitores. Eles me perguntaram o que tinha a ver as rosas vermelhas, as pétalas, com todo esse projeto. Então, é o seguinte, nós vamos utilizar para a execução e montagem da mesa quântica o que a gente chama, nesse meio esotérico e místico, de círculo mágico. Confesso a vocês também que eu não conhecia sobre círculo mágico, eu nem sabia o que era. Eu ouvi através do próprio mestre, quando ele trouxe a inspiração desse projeto para mim, e falou que usaríamos 2 círculos mágicos feitos com pétalas de rosa. Aí eu fui pesquisar, eu fui me informar sobre o assunto, entender do que se trata o círculo mágico. É como se você delimitasse um território energético em rituais de magia. Pelo que eu li, é muito usado na cultura cigana também esses círculos mágicos para alguns tipos de rituais, né? Então, qual é a proposta do círculo mágico? É proteger a energia que está sendo usada dentro do círculo e evitar que energias de fora penetrem no trabalho e atrapalhem o processo que está acontecendo ali. Mas aí você pode me perguntar assim, Vinícius, mas não é tudo onda, não é tudo energia? O que as pétalas de rosa vão poder fazer nesse sentido de proteger a energia do local? Sim, mas se você for lá na história de Jesus, você vai ver que alguns milagres dele eram realizados com alguns objetos que, de certa forma, despertavam a fé das pessoas. Por exemplo, ele curou um cego usando barro e a própria saliva, né? Ele passou o barro nos olhos do cego e pediu que ele lavasse na fonte da cidade. O cego lavou os olhos e estava enxergando. Jesus poderia muito bem ter dito àquele cego: tá, eu quero, veja, abre os olhos e veja, ponto. O cego e abre os olhos. Mas às vezes certos elementos, certos objetos são usados num processo de magia, de execução do poder divino, para que a nossa mente, que é humana, que é fisicamente focada, tudo aquilo que nós enxergamos tem uma forma, tem um tamanho, tem uma dimensão, um peso, uma cor, alguma coisa do tipo. E às vezes usar certos objetos ajudam a despertar essa nossa fé interior nesse poder que na verdade é invisível, né? E os círculos mágicos, eles funcionam dentro dessa proposta, não somente de despertar essa fé da gente no invisível através do visível, como também de determinar um espaço no qual será feito o trabalho. E os 2 círculos, no caso, o círculo interior será para proteção da energia que está sendo ativada dentro dos 2 círculos, e o círculo de fora, que é o segundo, serve para proteger o trabalho de energias de fora. E acredite, gente, isso funciona sim. Porque todas as forças da natureza estão fundamentadas em princípios inteligentes. Então, quando você delimita um espaço e estabelece ali algum tipo de energia, ou algum tipo de ritual mágico, algum tipo de coisa voltada para o assunto ondas, para o assunto magia, existe um respeito por parte de energias externas, porque tudo que está acontecendo ali tem como base, tem como princípio, começa a ser executado a partir do colapso da função de onda dentro do conceito de mecânica quântica, ou você pode chamar de haja, ou você pode chamar da determinação,
que a pessoa está fazendo em cima daquele trabalho. Então, quando você determina, aquilo deve ser feito como você está determinando que seja feito. E ao estabelecer os círculos mágicos, você já está usando a sua fé para determinar que a energia daquele trabalho será protegida tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, tudo quem está determinando é a fé da pessoa. Os objetos são usados com o fim de estimular essa fé e acabam que, aliados, esses objetos aliados à fé e aliados a essa determinação forte e visceral da pessoa, eles acabam tendo sim um poder diferente para a execução daquele trabalho. Elas deixam de ser simples pétalas de rosa e se transformam em algo mais poderoso, porque é a sua fé que está determinando, certo? Então, é isso que a gente vai fazer com as pétalas de rosa, tá, gente? A segunda dúvida é uma pergunta, na verdade. Como desfazer uma magia negra? Bom, é bastante delicado, mas eu poderia resumir no seguinte: só tem duas formas de você desfazer a magia negra. A primeira é com muita autoridade espiritual. Quando você tem muita autoridade espiritual, você determina, voltando lá dentro do conceito de mecânica quântica, você colapsa a função de onda. Quando você colapsa a função de onda, você altera o movimento do elétron. Lá na dupla fenda a gente vê muito isso, né? Que o observador altera o experimento. Você é o observador da sua própria vida e da sua própria realidade. Então, se você tem uma determinada autoridade espiritual, que consiste no quê? Muita fé, muita iluminação, muita sabedoria, muito discernimento e uma confiança que está dentro do conceito de fé enorme, de no momento em que você sabe que determinar aquilo, não existe nenhuma dúvida em você para cancelar esta determinação, esse haja. Essa é uma das formas, quando você tem uma autoridade espiritual que não é dada de graça para ninguém. Toda autoridade espiritual é consequência do muito servir. Quando você serve muito, você evolui, você vai subindo dentro do conceito de hierarquia espiritual. É isso que é autoridade. Quanto mais serve, mais iluminado você é, mais você sobe na hierarquia e mais autoridade você tem. Ou seja, a autoridade, de uma forma bem resumidinha, seria cada vez menos dúvida, cada vez menos resistência e uma fé gigante, como Jesus falou, né? Se vocês tiverem a fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês podem mandar um monte se levantar e se lançar ao mar. Beleza, a autoridade, de uma forma mais resumida, seria isso. Se você tem a fé no tamanho de um grão de mostarda, se a sua fé é suficiente para mover qualquer coisa, então o seu colapso da função de onda é forte o suficiente para alterar qualquer movimentação energética no seu campo. Qual é a outra maneira de se livrar de magia negra? Já que a primeira não é uma tarefa muito fácil. A segunda também não é, que é através da iluminação. Você está vibrando num determinado patamar onde a magia negra tem acesso a você, né? Você pensa, o seu pensamento gera uma emoção, a sua emoção gera uma reação no seu campo magnético, aquela emoção nutrida vira uma crença, depois aquela crença se converte em atitudes, você começa a agir conforme aquilo, daí você nutre um padrão, se repete um ciclo, pensa, sente, acredita e age, pensa, sente, acredita e age. Conforme você vai pensando positivo, se sentindo positivo, acreditando positivo e agindo positivamente, você vai elevando o seu padrão, que você está provocando uma reação no seu campo magnético. E quanto mais você se ilumina, quanto mais você estuda, quanto mais você investe na sua espiritualidade, mais você vai elevando a sua frequência. E depois de um tempo, que não é do dia para a noite, que ninguém se ilumina do dia para a noite, é necessário muito estudo e muita dedicação, tá, gente? Você sai da faixa onde a magia negra tinha acesso a você. Mas para sair dessa faixa, você tem que cultivar esse ciclo positivo que eu falei. Pensa, sente, acredita e age conforme. Pensa, sente, acredita e age conforme. Repete, 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 até que você eleva o padrão a um estado em que nenhuma intenção negativa, nenhuma frequência, nenhuma onda de baixa vibração, que é a onda negativa, vai ter acesso a você. Por isso que pessoas que estão num processo de iluminação, pessoas que já estão conscientes de si mesmas e estão de fato já manifestando a realidade,
conforme pensam, conforme desejam manifestar, que já passaram da fase de conflito, que já se conhecem, que, resumindo, que estão se iluminando, que estão num padrão mais elevado de espiritualidade. Essas pessoas têm uma certa proteção espiritual. Então, dificilmente uma magia negra acerta uma pessoa que está nesse processo de iluminação interior. Claro que a magia negra de fora pode não acertar, mas a sua acerta, né? Porque a sua funciona com seu arbítrio. Então, nenhuma iluminação pode impedir que você destrua sua própria vida, se você assim quiser e assim começar a se comportar. E a mesa. Aí mas você fala assim, então se só pode tirar magia negra através da iluminação pessoal ou através de autoridade espiritual, então como que a mesa quântica pode fazer esse trabalho? Simples, porque a aplicação do poder da mesa quântica é a união do seu colapso da função de onda, do seu haja, da sua determinação, do seu desejo em querer ser livre, da sua fé em querer se libertar das energias negativas, aliada a essa fé, aliada ao colapso da função de onda, ao haja, à determinação do Mestre Jesus, que é um ser de elevadíssima autoridade. E a gente sabe que não existe nenhuma força negativa que tenha um poder que se compare ao poder da luz de Jesus, né? Então, este poder dele, essa autoridade dele, esse colapso da função de onda que ele coloca no trabalho, junto com o seu, forma uma energia realmente incrivelmente poderosa, capaz de cancelar qualquer magia negra. Então, nós estamos juntando as duas coisas. O seu desejo, o seu haja, a sua fé, junto com o poder que o mestre está oferecendo através dessa ferramenta, da autoridade que ele tem em determinar que aquilo seja feito. Porque a fé dele é muito maior do que um grão de mostarda, certo? Então, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você já pode mover um monte. Você imagina se você tem uma fé muito maior do que um grão de mostarda, como é o caso de Jesus, né? Então, é assim que a mesa quântica vai atuar para desbloquear e desfazer essas energias negativas oriundas de magia negra, seja criada por você ou enviada por terceiros. Resumindo aqui para ficar bem claro, só existe dois meios de se livrar de magia negra, através da iluminação pessoal ou através do uso da autoridade divina, que é uma consequência de muita fé e também de muita iluminação. Então, a mesa quântica reúne essas duas coisas. Nós temos aí o auxílio da força de Jesus, que precisa aliar-se à sua fé para que isso realmente funcione e te liberte de quaisquer prisões negativas, certo? Outra pergunta aqui. Como que eu sei se fui vítima de magia negra? Bom, é muito simples. Você está vivendo a sua vida e do nada as coisas começam a dar errado. Sabe, assim, do nada, você está fazendo até tudo certinho, mas de repente tudo começa a dar errado. As coisas não vão para frente, o dinheiro não entra, o relacionamento acaba, começa a briga do nada, começa a confusão do nada. Tudo começa a dar errado do nada. De repente começa a dar tudo errado. Aí você começa com dores, com peso nas costas, aqui começa a doer a cabeça, dói. Tudo começa a ir degringolar, tudo começa a ir ladeira abaixo. Então, quando isso acontece, tem alguma coisa errada no seu campo. O seu campo está negativado, seja por você mesmo, ou seja pela intenção de alguém, de terceiros, que querem destruir a sua vida. Então, é muito simples. Como você sabe que foi vítima de magia negra, é quando as coisas simplesmente começam a dar errado sem nenhuma explicação aparente. Qualquer pessoa... Outra pergunta, tá, gente? Qualquer pessoa pode utilizar a mesa quântica? Sim. Qualquer pessoa, até uma criança, pode usar esse trabalho. Só é preciso o mínimo de compreensão de como se faz, né? Esse trabalho vem com passo a passo para você executar. Então, você executando passo a passo, conforme orientado por Jesus, conforme colocado em todo o material que compõe a mesa quântica, você pode fazer sem nenhum problema. Você não precisa ser um ser de iluminação X, você não precisa ser nada, tá? Pode ser até uma criança, como eu falei, desde que você tenha fé, disciplina, boa vontade, saiba aplicar os princípios que são passados ali, você pode fazer sem nenhum problema. Outra pergunta. Posso fazer para outra pessoa? Na verdade, essa pergunta foi eu que pus, porque eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sim, pode, sim. O mais legal dessa mesa é que você pode não só aplicar o trabalho na sua vida, na libertação pessoal,
como você pode aplicar na vida de uma pessoa que você ame. Agora, a questão que envolve uma pessoa que você ama é a seguinte: nós sabemos que tudo que envolve o outro também envolve o livre-arbítrio do outro, né? Então, se o outro não quiser lá dentro, se ele não aceitar a mudança, se ele não aceitar aquela ajuda, por mais que, ainda que o próprio Jesus descesse aqui e quisesse libertar a criatura, não tem jeito, né? A pessoa não quer. Mas, se você tem uma relação com essa pessoa e se você sabe que ela aceita essa ajuda, mesmo que você não saiba se ela vai aceitar ou não, não custa nada você fazer, porque mal nenhum você fará pela pessoa. Muito pelo contrário, você está oferecendo uma energia, você está aplicando uma energia, transferindo uma frequência para a pessoa de altíssima vibração, que só pode ajudar esse ser a se libertar das suas prisões, enfim, das coisas que estão acontecendo com essa pessoa. Então, pode fazer sim. Basta você seguir toda a metodologia do trabalho, passo a passo, e ao invés de fazer com você, de colocar o seu nome e os seus objetos, que está tudo escrito na apostila, você vai colocar da pessoa. Você vai fazer com as informações que são pedidas ali da pessoa. É só trocar, só trocar. E se você tem fé, se você tem amor no coração por alguém, olha, esses dois ingredientes são infalíveis para você ajudar qualquer pessoa a se libertar de magia negra. Porque o amor é a energia mais poderosa do universo, aliada com a fé, que é uma outra energia poderosíssima, junto com a sabedoria forma a chama trina. Então, se você tem amor e fé e sabedoria para executar dentro dos princípios desta ferramenta, você pode sim ajudar uma pessoa com a mesa quântica, tá? Seja quem for, seja onde essa pessoa estiver, é possível sim, desde que você siga os passos que são colocados no trabalho, tá certo? Isso inclui até para você mesmo. Se você não seguir os passos, não vai funcionar com você também. Outra pergunta. Toda magia negra pode ser desfeita com a mesa? A resposta é não, infelizmente não. Por quê? Uma magia negra não pode ser desfeita com a mesa, que eu até coloquei aqui, que é a magia da inação, da inércia, da má vontade, da falta de disposição, da falta de motivação, da falta de persistência, da falta de fé, da falta de força interior para fazer algo dar certo na sua vida. Essa magia negra talvez seja a pior magia que existe. Da inação, que estagna a pessoa numa zona de conforto, onde ela está sofrendo, as situações estão difíceis para ela, mas mesmo assim ela não age, ela não se movimenta, ela não toma uma atitude, ela não reage. Essa magia negra que aprisiona a pessoa na inação, não tem como a mesa atuar nisso, porque é o arbítrio da pessoa, o maior poder que existe na sua vida. Não é o poder do divino, da sua centelha, é o poder do seu arbítrio, porque o seu ego é quem decide as coisas da sua vida, não é o seu ser interior. E se o seu ser interior decidisse as coisas por você, você estaria numa realidade muito diferente do que possivelmente você possa estar agora. O mundo estaria numa realidade diferente. O povo vai e olha para essas catástrofes, para essa violência, para essas coisas que acontecem e fala assim, por que Deus permite essas coisas? Gente, se tudo ocorresse com a decisão do Criador, com a decisão da centelha divina, nada disso estaria acontecendo. Mas não é, né? É o arbítrio do ser humano que determina a sua própria vida. Então, se o seu problema é de inação, é de inércia, é de má vontade, é de frescura, né? Vamos falar mais rasgado, de frescura, você não quer fazer por onde, você não quer se movimentar, você não quer se mexer, você não quer estudar, você não quer evoluir, você não quer se iluminar, você não quer fazer nada, aí não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito, mesa, nada funciona. Nem a aplicação da frequência alta da magia da transformação que vai vir depois vai funcionar. Porque nenhuma frequência que entrar para elevar o seu campo vibratório vai dar certo, porque você é o ego, você não deixa. O seu ego está em você para escolher. Então, se você escolhe não, é não. Não tem papo, Deus não vai forçar a barra. Deus tem transformação para você. O universo é ilimitado de recursos, de meios, de todas as formas possíveis para que algo dê certo na sua vida. Mas se você não quiser, aí não tem jeito. E desfazer a magia negra sem auxílio de uma ferramenta extraterrestre,
sem o auxílio de uma iluminação comprometida, dedicada e persistente, aí complica, né? Complica, porque os negativos, eles são muito inteligentes. Eles são muito ardilosos, eles são capazes de coisas que a gente até duvida, porque o QI deles é muito avançado, eles não estão nessa situação terceira dimensão, terra, aqui com questões humanas para serem resolvidas, não. Eles têm tempo de sobra para se dedicarem, para estudarem, para melhorarem, para crescerem, para criarem meios, para criarem métodos de atrapalhar a vida dos encarnados aqui, porque eu já falei, né, que o propósito deles é dominar a humanidade, porque as energias negativas que a humanidade emana servem de fonte de alimentação e de recursos para eles que estão lá. Então eles estão evoluindo também. Estão melhorando cada vez mais. Então, se você não entrar com um método eficiente, provindo de energias elevadíssimas, como é o caso do mestre, e também se você não se comprometer com a sua própria iluminação, fica realmente complicado você se libertar e ter uma vida diferente, ter uma vida livre e zerar o cronômetro, né? Porque é isso que a mesa quântica faz, ela tem poder de zerar o cronômetro. Porque, voltando no que eu disse lá, ela é a junção do colapso da função de onda do mestre, do poder e da autoridade de Jesus, que é colocada, a autoridade que é colocada nesse trabalho, da fé de Jesus que é colocada neste trabalho. Ele próprio está querendo ajudar as pessoas através dessa ferramenta. Então ele vai fazer uma parceria com você. A energia de Jesus, representada pelo raio rubi dourado, ele vem trazendo essa chama de libertação e de força para a sua vida, junto com a sua fé. Você unindo essas duas coisas, não há energia negativa que seja capaz de resistir a isso. Então, toda e qualquer magia negra, com exceção da inação e da má vontade, pode ser desfeita pelo poder que é transferido para você através da mesa quântica. Mas se você também não acreditar, volta para o princípio que a gente está falando aqui. Se você duvida, você corta. É como você está com um ioiô, até escrevi isso um dia no blog. Você está com um ioiô, ele volta para você, mas ele só volta para você enquanto tiver a cordinha no seu dedo. Cortou a cordinha, você lança o ioiô e não volta mais não. E o que corta a cordinha é a sua dúvida. Então não pode duvidar, certo? Esse trabalho tem um poder, um alcance muito forte, mas você não pode duvidar. E você tem que querer, você tem que aceitar, você tem que se abrir, você tem que se dispor de fato a ser transformado. E a partir desse momento em que o seu cronômetro for zerado, o seu cronômetro energético for limpo, a sua energia for realmente passar por uma faxina, daí para frente é compromisso seu com a luz. É compromisso seu em se dedicar. Tem uma parte na história de Jesus que ele fala que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vaga pelo deserto, ele vai procurando um outro hospedeiro, né? E a casa onde ele estava ali hospedado está vazia. Então, se ele volta, se ele percorre e não acha um outro hospedeiro e volta e encontra a casa vazia e adornada, o que ele faz? Ele chama 7 outros espíritos piores do que ele e novamente habitam naquela casa. Essa casa que ele está falando é a nossa casa interior, é a nossa vida, é a nossa energia. Eles sobrevivem da nossa energia. Então, se a gente tira esse peso da magia negra com esse trabalho e você não preenche a sua casa com o bem, não preenche a sua casa com a iluminação, com a transformação, com o compromisso de espiritualizar-se, daqui a um tempo volta tudo de novo e volta pior, tá? Porque chama reforço. Ele já viu que você expulsou uma vez, aí ele vai lá e chama reforço. Então a situação fica pior do que estava antes. Então, se você quer dar esse passo com a mesa quântica e se limpar essas energias malignas que estão segurando você, porque se existe uma magia negra forte aí, você não está num grau de iluminação suficiente para desfazer essas energias com a sua espiritualização, ou se você não tem uma grande autoridade espiritual para descolapsar isso, para colocar uma onda de luz a partir do seu haja e desfazer aquela magia com uma frequência muito mais alta, se você não sabe fazer isso sozinho, pela sua autoridade e pela sua iluminação, você precisa de ajuda. E essa ajuda está sendo oferecida. Essa e tantas outras ajudas. Mas, só para terminar, gente, nenhuma ajuda é mais eficaz do que o seu crescimento interior, do que a sua fé, do que o seu compromisso com o seu melhor,
com a sua espiritualidade, com a sua evolução, com o seu progresso. Gente, espero que essas dúvidas aqui, que essas perguntas e as respostas tenham ajudado você. Que de repente não foi você que fez essa pergunta, mas estava na sua cabeça essa dúvida, né? E a gente acabou comentando um pouco aqui e respondendo isso e trazendo mais lucidez para o nosso projeto, para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que a gente está trazendo com a mesa quântica. Espero de verdade que tenha te ajudado. Nós agora vamos para o próximo vídeo, que é o quarto e último vídeo do nosso projeto Mesa Quântica, no qual finalmente nós vamos falar sobre esse trabalho que é poderoso, fabuloso e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijão para você. Se você ainda não curtiu este vídeo, por favor, curta lá, se inscreva no meu canal para você receber os próximos vídeos que vão chegar com os assuntos inéditos para você ficar totalmente por dentro e engajado nesse projeto Mesa Quântica. Luz e bênção, que o amor nos cure e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.